Agora, a gente já trouxe um monte de notícia triste, né? É que vocês não sabem fazer, é que vocês estão fazendo tudo errado, vocês deixaram um monte de pepino para trás. Aí agora o Luiz vai trazer pra gente informações ótimas sobre investimentos aqui no Brasil. Então, Luiz, o palco é todo seu, muito obrigada. E vamos ensinar o pessoal a ganhar dinheiro? Com certeza, vamos sim. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu vou aproveitar meus 20 minutos de fama e vou fazer uma foto rapidinho, porque é a minha primeira palestra fora do país e eu não vou perder a oportunidade de postar isso aí no Instagram daqui a pouquinho. Beijo para vocês. Bom, para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui. Eu represento a UFRJ, por isso eu estou aqui com o meu crachá. A universidade autorizou eu estar aqui para poder participar desse evento. E é um emprego do qual eu gosto muito, tenho muito orgulho. Então eu estou, digamos assim, não só representando a universidade, mas num ato de serviço mesmo. Eu sou um servidor público, pedi autorização, a universidade me liberou para poder estar aqui para falar para brasileiros perderem o medo de entrar na Bolsa de Valores, seja do Brasil, seja dos Estados Unidos. Ok? Bom, primeiros passos na Bolsa do Brasil e Estados Unidos. Eu não sou especialista em investimentos, assim, no nível como eu vou deixar claro daqui a pouco, mas sim, esses primeiros passos, eu posso dizer que eu tenho bastante eficácia de tornar qualquer um de vocês, ou quem vocês quiserem recomendar, para colocar os pés lá dentro. Ok? É algo muito simples e a minha missão aqui vai ser essa. Bom, eu pretendo fazer uma pequena introdução, vou falar sobre as finalidades de se participar da Bolsa de Valores, algumas dificuldades que as pessoas têm de pensar sobre a Bolsa de Valores e, consequentemente, fazer investimentos na Bolsa de Valores. Em função disso, eu vou tentar explicar o que é, qual é a minha visão do que é a Bolsa de Valores, como fazer o acompanhamento de alguns investimentos e fazer algumas projeções. Vou indicar alguns primeiros passos para quem quiser começar a partir de amanhã, por exemplo, e vou indicar 3 pessoas, 3 brasileiros que têm programas no YouTube, canal no YouTube, e que podem orientá-los em relação a isso que eu estou falando aqui, só que no nível bem mais profundo. E, obviamente, eu vou deixar o melhor para o final. Vou sugerir uma parceria aqui que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. A Bolsa de Valores é algo muito complicado? Quem sabe por que o touro e o urso são os símbolos do mercado financeiro? Então, vamos lá. O touro significa o mercado de alta, o urso significa o mercado de baixa. Por que será que são esses dois animais? Por que será que não tem só o touro? Porque nós podemos ganhar dinheiro com o mercado caindo. E eu diria que essa é uma das primeiras dificuldades. Caramba, como é que eu vou investir numa coisa que 2 semanas depois perdeu 10% do valor? E eu vou ficar super contente. Como assim? Eu falo para vocês, quando eu estou atrás de alguma coisa para comprar na Bolsa de Valores, eu procuro o urso. Quando o touro está dominando, eu saio fora. Como assim? É isso mesmo. Isso não é algo fácil de fazer. Pelo menos não é algo fácil de fazer inicialmente. Ok? Vamos lá. Então, o touro significa o mercado de alta, porque ele mata a vítima dele, dando a chifrada para cima, e o urso mata a vítima dele como? Dando a patada para baixo. Então, mundialmente, convencionou-se mercado de alta. Hoje os touros estão ganhando, as ações estão subindo. Hoje os ursos estão ganhando, as ações estão descendo. E ambos os casos ganha-se dinheiro. Quem ganha dinheiro na bolsa sempre que é o urso. Isso a gente não entende de início. Ok? Sempre que é o urso. Bom, como é que eu vou trazer um assunto de Bolsa de Valores para empreendedorismo, para um evento de empreendedorismo?
eu fui buscar as palavras, né? Empreender, executar, agir, obter renda. E eu entendo que aqui a maioria é empreendedor, aqui a maioria ganha dinheiro empreendendo. E eu vejo que ter renda com empreendedorismo, você tem basicamente dois pontos para você seguir. Ou você vai ter um negócio próprio, ou você vai ter participação, em alguma empresa. No negócio próprio, provavelmente a sua renda é potencialmente maior. Eu digo isso pelo seguinte: você com seu empreendimento provavelmente ganha mais do que eu, percentualmente. Agora, se não está ganhando, tem algum problema. Então a gente tem essa diferença. Você empreende com o seu negócio próprio e eu empreendo com... por que eu digo que eu sou empreendedor? Porque eu tenho Warren Buffett, porque eu tenho Jeff Bezos como CEO da empresa onde eu tenho participação. É por isso que share aqui nos Estados Unidos é chamado de ação lá no Brasil. Participação, uma palavra muito grande, aí a galera colocou no uso somente ação. Eu empreendo com a Berkshire Hathaway, com a Amazon, da mesma maneira que vocês. Mas, olha só, eu tenho esforço muito menor. Enquanto você vai matar o leão todo dia, eu diria que eu gasto algumas horas por mês para empreender. Porque o Bezos está lá na frente ganhando dinheiro para mim. Nem o Bezos, nem o Buffett pagam dividendos para mim. A Amazon e a Berkshire Hathaway não pagam dividendos. Mas isso foi um exemplo, porque eu vou falar justamente de empresas que pagam dividendos. É uma maneira de você fazer a sua transição. A finalidade da Bolsa de Valores. Eu preciso de um propósito para isso. Eu preciso fazer uma transição para viver de renda. Eu acredito que vai ser o caso de todos vocês aqui. Eu quero sair do Brasil. Eu assisto a vídeos sobre isso. Um vídeo que eu assisti ultimamente me chamou muito a atenção. Tem um brasileiro que veio para cá, já tem muito tempo, e o primeiro emprego dele foi para trabalhar como lixeiro. Sabe como? Aquele lixeiro que fica no caminhão, quando ele fica passando pela rua. O que ele está fazendo hoje? Ele é o dono da empresa. Sabe por quê? Porque o patrão dele, que admitiu ele há alguns anos atrás, precisou fazer isso aqui. Chamou ele: olha, você é um funcionário bom, obviamente houve promoções durante o caminho. Ele falou o seguinte: eu preciso vender esse empreendimento porque eu preciso ganhar dinheiro com o dinheiro que eu já fiz. Então, esse empreendedorismo de bolsa, que na minha opinião é muito parecido com o de vocês, nessas duas diferenças que eu falei aqui, você ganha mais, mas eu trabalho muito menos, ok? É uma transição que provavelmente vocês poderiam planejar para a vida de vocês. É isso que eu acho que é interessante. Bom, essa transição vai vir porque lá, quando você estiver próximo de se aposentar, você vai precisar viver de dividendos. E eu costumo dizer que dividendos é a palavra mais bonita. Hoje em dia, praticamente, todas as semanas, nos investimentos que eu tenho aqui nos Estados Unidos, na Bolsa de Valores, vem dividendos todas as semanas para mim em dólar. E também no Brasil, toda semana praticamente. E isso é fantástico. Olha a minha alegria aqui, né? Dividendos é a palavra mais bonita, eu acho. Bom, agora para você ter dividendos, você tem que ter um fenômeno chamado de juros compostos. E aí alguém falou essa frase: a composição de juros é a 8ª maravilha do mundo. Quem falou isso daí? Einstein. Podemos duvidar da inteligência dele? Será que ele está falando certo? A gente realmente não sabe se ele falou isso, mas tanto que o meu amigo aqui falou, é um senso comum no mercado que ele falou. Ele ficou tão maravilhado com a ideia de composição de juros, o juro vem para sua conta, volta para a compra de ações e continua gerando dividendo, que ele ficou maluco com isso. Bom, eu tenho que entender o que é a Bolsa, fazer um acompanhamento e fazer projeções. Sobre a Bolsa, é muito semelhante o que acontece aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos e lá no Brasil. Ok? É muito semelhante. Você entra no ambiente de negócio, compra ações e mantém ela pela vida.
tem que abrir uma conta em corretora, não é essa movimentação que a gente tem normalmente com conta bancária, são coisas diferentes. Uma sugestão que eu falo para você, como pessoa que talvez queira investir, buy and hold, ou seja, comprar e carregar essas ações pelo resto da vida. É uma sugestão. Quanto maior a sua participação, maior vai ser o crescimento que você vai ter e também os dividendos que você vai receber. Então é muito importante isso daqui. E aí eu já estou afastando a ideia de especulação, que não é isso aqui que eu estou falando, ok? Entrar na Bolsa de Valores para comprar uma determinada ação e ficar com isso pelo resto da vida. Bolsa de Valores, ambiente de negócios muito simplificado. Hoje em dia é muito simples comprar e vender ações, muito simples, ok? Por isso que é interessante. Falar sobre os primeiros passos na Bolsa parece ser algo muito tranquilo de se fazer. Sobre o acompanhamento, o oposto, por exemplo, de você ter que ficar olhando todo dia as cotações. Não é disso que eu estou falando. Você vai fazer um plano e vai apenas executar. Um segundo. Para fins de projeções e controle, eu sugiro a matemática financeira e a prática orçamentária. Ou seja, se eu vou dar um exemplo, mas se eu poupar $1.000, $2.000 por mês em 20 anos, eu atinjo que valor? Então, eu preciso ter uma aproximação desse tipo de procedimento. Eu acho que é muito importante. E aí eu vou dar um exemplo sobre projeção. Vou usar o Brasil. Por acaso, se alguém quiser investir lá no Brasil, esse é o exemplo que se aplica lá. Se você tiver, por 20 anos, investindo a ponto 9, algo por mês, muito factível, um valor de 2.000 por mês, você atinge 1,6 milhões. Isso é uma coisa muito boa, porque 1.600.000 hoje, eu consigo tirar uma renda de R$16.000 por mês, ainda hoje, isenta de imposto de renda. Ok? Isso deve cair qualquer hora, mas essa situação. E aí a Joelma já deixou claro aqui, o que a gente precisa ter? Conhecimento. Na medida em que você melhora a sua performance, se você trocar o ponto 9 por 1,2 mensal, isso é factível, porque isso aqui é da minha carteira, eu consigo. Esse valor salta de 1,6 para 2,7. Isso aqui significa 27.000 por mês, ainda isentos de imposto de renda, de fluxo de caixa na sua conta. Exemplo Brasil. Acompanhamento. Comprar e checar se a compra foi efetivada. Ou seja, você deve estar sempre, para fazer o acompanhamento, sabendo se a quantidade que você comprou realmente está no seu portfólio. Por que eu digo isso? Agora, coincidentemente, eu estou com uma diferença de 2 ações de uma compra que eu acho que fiz para uma compra que está para o valor que está no meu portfólio. Então é algo que eu tenho que acompanhar. Na rotina de compras, tentar sempre os preços mais baixos. Isso daqui, olha, é algo contra-intuitivo. Olha que palavra estranha. Você vai comprar quando o mercado estiver caindo. Ué, mas quando o mercado cai, o noticiário todo cai em cima e fica todo mundo com medo. E é aí que as pessoas que ganham dinheiro realmente fazem fortuna. Ok? Mas você não consegue entrar nisso sozinho, por isso é interessante alguma tutoria nesse sentido. E mensalmente você tem que checar a proporção dos dividendos, que normalmente a gente investe atrás do dividend yield, que é o dividendo em relação ao preço que você está praticando hoje. Mas quando você tem uma compra contínua a preços mais baixos, o dividend on cost, ele passa a ser mais importante, porque você potencializa o seu ganho com dividendos. E aí você vai observar essa relação dividendos e aporte mensalmente, e você vai ver que cada mês que passa, se você mantiver essa rotina de comprar cada vez mais barato, você vai ganhar relativamente mais dividendos a cada mês. Por isso que eu falei que aqueles números lá, eles são bem factíveis. Eu pratico isso no meu portfólio.
Aqui tem de novo, é um extrato do meu portfólio. Então, com fundos imobiliários lá no Brasil, eu estou fazendo quase 1% ao mês. Então, o dinheiro que eu tenho gera 1% em dividendos, livre de imposto de renda, por enquanto. Fundos de agronegócio, passa de 1%. Fundos de infraestrutura, também beirando aqui 1%, pouco depois. E o ETF, passando aqui dos 0,75 ao mês. Dividendos mensais. Lembra, dividendo é a palavra mais bonita para quem investe. Essa é a minha percepção. Um exemplo aqui para os Estados Unidos. Então, de novo, 20 anos e de novo 2.000 dinheiros, né? O dinheiro lá real, o dinheiro aqui dólar. Mas o ponto 9, que foi a taxa mensal que eu propus lá no Brasil, aqui é ponto 37. É bem menos, mas aqui a moeda é bem mais forte. Então, quanto vai dar essa equação? Quase 1 milhão, 670 mil nos 20 anos. Se você tiver a habilidade, e isso é factível, de em vez de fazer ponto 37, fazer ponto 8 ao mês. E por que o exemplo está aqui? Porque isso aqui é o meu portfólio, eu faço isso. Você já passa de 770 para 1,4 milhões. É muito dinheiro. Tá? Aqui estão os ETFs que eu invisto aqui no Brasil, só uma parte deles. Olha aqui, isso aqui é juro mensal, fluxo em dólar na minha conta, mensalmente, ó, 0,5%, olha quantos estão acima do 0,5%. 0,75 mensal. E ele está aqui, eu estou diferente de vocês, porque a tributação para cima de mim é de 30%, para vocês é só 15%, se vocês são residentes. Então, se eu estivesse no lugar de vocês, vocês vão ver a minha proposta lá na frente, isso aqui, esses gráficos estariam um pouco mais para cima. Então, esse é o exemplo para cá. Uma sugestão para começar a investir. Lá no Brasil, como eu disse aqui, o que a gente chama de fundos imobiliários, fundo de agronegócio, que são os FIAGROS, e os FIINFRA, fundo de infraestrutura. É o que eu sugiro, é de onde eu tirei esses dados aí. Eles têm uma volatilidade menor e pagam dividendos mensais. Dividendos é a palavra mais bonita que existe. Aqui nos Estados Unidos, eu sugiro procurar por ETFs pagadores de dividendos. Aqui tem uma coleção deles, ok? Muito simples de ver isso daí. E quais fundos lá no Brasil ou ETFs aqui nos Estados Unidos comprar? Por exemplo, lá no Brasil eu sugiro escolher bem a gestora. Eu indico a Quineia, ela é administrada pelo Itaú, muito boa gestora, e constância nos dividendos. Esses fundos não têm histórico muito grande, mas você tem um bom histórico aí, 10, 15 anos para observar. E aqui, diversificação e alocação. Eu faria, de acordo com esse gráfico aqui, ó, eles têm uma quantidade de dividendos pagos relativa, alocar por ordem decrescente de dividendos. O soldado que estiver me dando mais vitória vai receber mais dinheiro, mais alocação. Quanto mais eficiência na gestão, mais dividendos. Bom, já caminhando para o final, sabendo que eu vou conseguir cumprir meu tempo, eu queria sugerir 3 brasileiros de quem eu gosto muito e tem canais no YouTube. O Fábio Faria, ele está com a camisa de Harvard, não é à toa, ele estudou aqui em Harvard. O canal dele chama-se canal do Holder. Ele é engenheiro civil. Mas sabe do que ele mais gosta de falar? Diz aí. Contabilidade. E não é só ele não, o Warren Buffett também. Então, ele exalta a nossa ciência contábil lá para cima. Ok? Então, ele tem parte do canal dele é dedicada ao Brasil e parte é dedicada aqui para os Estados Unidos. E ele é muito bom, muito bom. Eu sugiro esse assunto que eu estou falando, se vocês quiserem se aprofundar, tecnicamente, pessoas altamente recomendáveis, Fábio Silva, Léo Fittipaldi e o Daniel Staff. Se não me engano, o Daniel é residente aqui, o Léo eu não tenho certeza. E o Fábio é brasiliense, ele não reside aqui, só estudou por aqui. Então, essa é uma sugestão, se esse tipo de assunto ele agradou você, quer se iniciar na Bolsa de Valores, acompanha esse pessoal aí e senta a pua.
Agora vem, digamos assim, o grande final. Qual é a proposta de parceria que eu queria falar com vocês? Sou eu, olha aqui, ó. Estou declarando para vocês, estou beirando a minha aposentadoria aqui na minha universidade querida. Estou procurando entender como que os brasileiros, ou qualquer pessoa, ganham dinheiro aqui no Brasil. Aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos. E se houver campo para desenvolver isso, de alguma maneira que alguém ache que seja interessante, eu ainda estou disponível. Aqui está o meu e-mail, aqui está o meu telefone, o meu Instagram, ele tem um nome alemão complicado, e eu tenho um cartãozinho aqui, e quem quiser eu tenho esse cartãozinho, o meu e-mail e o meu celular para vocês mandarem zap. Eu queria dizer que eu estou bastante emocionado e vocês vão fazer parte desse momento para mim, que foi muito especial. Beijo para vocês. Tem uma pergunta aqui para vocês. Vocês gostariam de pedir dinheiro emprestado? Ou pedir... Ou... Esperto esse aqui, né? Esse aqui é esperto. Ou pedir a ele mais conhecimento para fazer o mesmo? Melhores ETF, pode falar isso. Isso daí deixa para mais tarde. Mais tarde ele apresenta mais. Obrigada. Bom, continuando na questão de investimento.